Oi, 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 Brasil, aqui é Paula Cavalini e hoje a gente vai falar sobre os alimentos que ajudam a controlar a ansiedade em tempo de confinamento e a influência do intestino nisso tudo. Se liga aí. Em que momento, Calil, você acredita que os alimentos eles podem ajudar? Acredito que lá no início, né, do padrão de quando a ansiedade ou a depressão começa a ser instalada, né? Porque o que a gente vê? Existem alguns alimentos que eles vão auxiliar, por exemplo, as castanhas por causa do selênio, eles vão ajudar nos neurotransmissores, eles vão ajudar na produção de triptofano, temos o magnésio, nós temos o maracujá, que leva a calma, a cúrcuma, que vai reduzir inflamação. Então, existem aí uma gama de alimentos que a gente pode usar, porque se vê hoje em dia, que me corrige se eu estiver errada, tá? As inflamações, as pessoas inflamadas, e aí o obeso entra, né, nesse quadro de uma pessoa inflamada. E quanto mais inflamações a pessoa tiver, mais problemas com os neurotransmissores é capaz de existirem. E com isso, essas doenças psíquicas, elas podem podem surgir, né? Então, a ansiedade, a depressão e outras que se tem por aí. Se fala muito hoje da permeabilidade intestinal, que é uma doença, que é o leaky gut, que quando a gente tem uma permeabilidade intestinal do intestino para o nosso organismo, e vai ser passado toxinas, vão ser passados para o nosso sangue, produtos ruins, né? E isso pode desencadear uma série de problemas e transtornos psíquicos. Aonde você acha, o quanto você acha que isso é real? Aonde você acredita que a alimentação ela pode ajudar nisso? Ou explana um pouquinho para mim. Olha, você está super correta, né? Os primeiros estudos ligando inflamação com doença mental é da década de 90. Então, desde a década de 90, a gente já estudava que a inflamação estaria na base da depressão, da ansiedade, de uma série de outros quadros mentais até mais graves. Mas a gente não sabia de onde vinha essa inflamação, né? E em 2010 começaram a sair estudos, então veja que é muito recente, né? Sim. Estudos falando do leaky gut, né? O que seria isso? Principalmente a exaustão psíquica e o estresse crônico deixariam o intestino permeável à saída de pequenos patógenos, né? Não a ponto de produzir uma septicemia, mas que estariam deixando o organismo num estado inflamatório frequente. Então, essa liberação por exaustão, ou o que a gente vai chamar hoje do burnout, né? Então, Sim. ou da exaustão psíquica, ou do estresse crônico, liberariam essas toxinas. Isso passa pela barreira hematoencefálica, isso deixa o cérebro num estado basicamente inflamatório. Esse estado inflamatório cerebral, ele acaba tendo todas as repercussões. A gente acha que hoje isso é básico para desenvolvimento de ansiedade, de depressão, de alterações de sono, de propensões a abuso de substâncias e de agravamento de tudo aquilo que você tiver uma herança genética para aquilo. Então, nós temos que ter uma herança genética para as doenças, né? Uma propensão genética, mas em cima disso eu precisaria desses estressores acontecendo e dessa situação inflamatória. Então, Então, mesmo se a isso gente tiver uma comporia. propensão genética, se eu me mantiver com uma permeabilidade intestinal boa, com um equilíbrio, né, entre bactérias do bem e bactérias do mal, fizer atividade física, talvez aquele meu problema genético não seja instalado. Não se expresse, Não se exatamente. expresse. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Hoje a gente pega casais que têm doença mental, por exemplo, então que teoricamente os filhos têm muito maior risco de desenvolverem um estado mental, de uma doença mental, e a gente
faz desde cedo uma alimentação mais saudável, uma alimentação mais rica, sabe, em prebióticos. Então a gente começa a fazer uma prevenção de dieta e atividade física que seja produtora de beta-endorfina. Então, a atividade física, que é mais aeróbica, que tem que durar 30, 40 minutos de duração para a produção de beta-endorfina, então, associado com a alimentação, seria básico para, pelo menos, minimizar ou tentar evitar o desenvolvimento de quadros mentais lá na frente. Isso além de um apoio psicológico básico desde sempre, né? Mas então, hoje a preocupação mundial é tentar detectar quem teria maior risco para desenvolver doença mental. Então, quem teria mais risco? Geralmente quem tem essa carga genética, familiar, direta, essas pessoas deveriam se tratar desde antes de aparecer qualquer sintoma, colocando uma dieta saudável e colocando basicamente atividade física desde sempre, desde pequenos. A Isso gente seria vê, uma né, Calil, conjugação que fantástica. antigamente, e hoje existem também grupos, né, que falam que, ah, não, se a pessoa quer estar acima do peso, deixa ela. Se ela quer comer mal, deixa ela, né? Usam até um termo, né? Gordofobia, porque não quererem que as pessoas fiquem obesas, isso é uma gordofobia. Mas, na verdade, por mais que a pessoa não tenha a doença clínica ali, de repente isso está no subclínico, né? E se você não tiver uma alimentação ok, uma alimentação saudável, várias patologias podem surgir e não são só a diabetes, como se acham, né? As pessoas falam, o meu colesterol tá bom, minha glicose tá boa, porque é isso que eu escuto no consultório. O paciente chega lá com um percentual de gordura alto, um IMC alto, sedentário, mas ainda não tem uma síndrome metabólica porque os outros índices dele estão ok, né? E aí você, na conversa, na anamnese, quando a anamnese é feita, bem feita, você percebe níveis de ansiedade, você percebe níveis de depressão, você percebe, para algumas pessoas, esses transtornos obsessivos para algumas coisas, e aí eu sempre entro nisso, né? E aí, nesse caso, eu sempre vou primeiro tratando o intestino. Por quê? Porque daí eu já falo, deve ter algum problema aí de permeabilidade, porque se a pessoa ainda não está tendo esses problemas de elevação de glicose, de colesterol, por esses sintomas, mentais, né, que eu estou observando, provavelmente ela está com... Vamos ajustar essa desbiose, vamos ajustar essa flora intestinal, prescrevendo daí alimentos que vão ajudar nesse controle das bactérias do bem e do mal, para não ter a liberação de patógenos para a nossa corrente sanguínea. E Perfeito. interessante que muitos falam, ah, não, mas não precisa disso. Aí eu prescrevo um iogurte, ou um kefir, ou a kombucha, ou os próprios probióticos, né? Que a gente manda manipular, ou que você compra na farmácia. E muitos, ah, não, isso não precisa, sabe? É engraçado como as pessoas ainda não acreditam que o nosso intestino é nosso segundo cérebro e que se a gente não resolver isso, não adianta tratamento nenhum, porque nem o emagrecimento vai acabar ocorrendo, né? Então, e antigamente as pessoas só focavam nessas outras doenças, né? E hoje ainda existe essa dúvida, né? Do quanto a alimentação ela pode ser benéfica para o ser humano, do quanto a alimentação ela pode nos ajudar. E aí, gostaram desse vídeo? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre quando procurar ajuda profissional para mudança de comportamento ou de imagem. Assistam o próximo vídeo. Beijos da Nutri.